Agosto de 1823. A fronteira americana. Território de Dakota do Sul. Hugh Glass não deveria estar ali. Aos 43 anos, ele era um ancião para os padrões dos homens da montanha. A maioria dos caçadores de peles morria antes dos 30, mortos por doenças, nativos ou pela própria terra. Mas Glass, ele era diferente. Um ex-pirata. Um ex-cativo da tribo Pawnee. Um homem que já tinha visto a morte tantas vezes que eles eram praticamente velhos amigos. Ele estava explorando a frente da expedição de caça do Major Andrew Henry, a cerca de 100 metros do grupo principal, movendo-se através da vegetação densa ao longo do Grand River. Foi quando ele ouviu um rosnado baixo que fez seu sangue congelar. Ele se virou lentamente e deu de cara com os olhos de um urso pardo, grizzly. Mas não era qualquer urso. Era uma mãe. E atrás dela, 2 filhotes. Agora, aqui está o que você precisa entender sobre os ursos pardos em 1823. Eles não eram os animais semi-habituados que conhecemos hoje. Eram predadores de topo puros que nunca tinham visto um ser humano e tinham absolutamente zero medo. Um macho podia pesar 360 quilos. Uma fêmea protegendo seus filhotes. Ela era um míssil de 270 quilos feito de fúria e garras. Glass teve talvez 2 segundos para reagir. Ele ergueu o rifle. Disparou uma vez. Ele errou. O urso percorreu a distância entre eles em menos de 3 segundos. O que aconteceu a seguir foi puro horror. O primeiro golpe da ursa atingiu Glass no peito, garras como facas de carne rasgando sua camisa de camurça e entrando em sua carne. A força do golpe o jogou para trás na sujeira. Ele tentou gritar. As mandíbulas da ursa se fecharam em torno de sua garganta. Agora, é aqui que a maioria das histórias de sobrevivência termina. Quando um urso de 270 quilos tem sua garganta na boca e está sacudindo você como uma boneca de pano, acabou. Fim de jogo. Mas algo incrível aconteceu. A mão de Glass encontrou sua faca de caça. Mesmo enquanto a ursa esmagava sua traqueia, mesmo enquanto ele se afogava em seu próprio sangue, ele golpeou para cima, repetidamente. A ursa soltou sua garganta e foi para suas costas. Ela o virou como se ele não pesasse nada. Suas garras rasgaram sua espinha. Era possível ver suas costelas. O branco do osso brilhava através do músculo dilacerado. Ela mordeu seu ombro. Sacudiu-o. Seu braço quebrou com o som de um tiro de espingarda. Glass continuou esfaqueando. Os outros caçadores finalmente chegaram, disparando seus rifles. A ursa, já ferida pela faca de Glass, cambaleou para longe e desabou. Morta. Mas Glass também estava morto. Ou deveria estar. O Major Andrew Henry olhou para Hugh Glass e viu um homem morto que ainda respirava. Os ferimentos eram catastróficos. Sua garganta estava aberta. Era possível ver o interior. Cada respiração produzia um som úmido e borbulhante enquanto o ar escapava pela carne rasgada. Suas costas estavam trituradas até o osso. Costelas expostas. Músculos pendurados em tiras. Sua perna direita estava quebrada em vários lugares. Cortes profundos cruzavam seu peito, braços e rosto. Sangue. Por toda parte. O médico da companhia, se é que se podia chamá-lo assim, deu uma olhada e balançou a cabeça. Ele tem horas. Talvez menos. Mas aqui estava o problema. O Major Henry não podia esperar. Eles estavam em território Arikara, uma tribo que havia massacrado 13 de seus homens apenas alguns meses antes. Cada minuto que permaneciam parados, tornavam-se alvos. Henry tomou uma decisão. Uma decisão prática. Uma decisão cruel. Ele pediu voluntários para ficarem com Glass até que ele morresse, então, lhe dessem um enterro digno. A recompensa: $80, quase 4 meses de salário. 2 homens se apresentaram: John Fitzgerald, um caçador experiente, mais velho, pragmático. Jim Bridger, de apenas 19 anos, pouco mais que um garoto. O restante da expedição seguiu adiante. Fitzgerald e Bridger ficaram para trás com o homem agonizante. Dia 1, Glass jazia inconsciente, emitindo aquelas horríveis respirações úmidas. Fitzgerald montava guarda. Bridger tentava não olhar para as feridas. Dia 2, Glass ainda vivo. Ainda inconsciente. Fitzgerald estava ficando nervoso. Cada sombra parecia um guerreiro Arikara. Dia 3, a respiração de Glass mudou. Ficou mais superficial. Fitzgerald tinha certeza de que era o fim. Mas então, os olhos de Glass se abriram. Ele não conseguia falar. Sua garganta estava danificada demais. Mas seus olhos estavam conscientes. Aterrorizados. Suplicantes.
Fitzgerald tomou uma decisão. Ele está praticamente morto de qualquer jeito, disse ele ao jovem Bridger. E estaremos mortos se ficarmos aqui. Naquela noite, eles pegaram o rifle de Glass. Sua faca, sua pederneira e aço, tudo o que ele precisaria para sobreviver. Então, cavaram uma cova rasa, rolaram Hugh Glass para dentro dela e o cobriram com folhas e galhos. E partiram. Quando Glass recuperou totalmente a consciência na manhã seguinte, ele estava sozinho. Abandonado. Enterrado vivo. A maioria dos homens teria desistido. Teria fechado os olhos e deixado a morte levá-los. Hugh Glass ficou furioso. Deixe-me pintar um quadro da situação de Hugh Glass. Ele estava a 320 quilômetros de Fort Kiowa, o assentamento americano mais próximo. Ele não conseguia andar. Sua perna estava estraçalhada. Ele não conseguia falar. Sua garganta estava destruída. Ele não tinha armas, nem ferramentas, nem suprimentos. Ele tinha feridas infectadas cheias de larvas, ossos quebrados, e uma fúria que queimava mais que a sua febre. Então, Hugh Glass começou a rastejar. Não metaforicamente, literalmente. Sobre as mãos e o único joelho bom, arrastando a perna quebrada atrás de si, ele começou a rastejar para o sul, em direção ao rio Cheyenne. Você consegue imaginar? Cada movimento enviava relâmpagos de agonia pelo seu corpo despedaçado. Cada centímetro era conquistado através de pura força de vontade. Ele rastejou talvez 100 metros naquele primeiro dia. Através de arbustos que rasgavam suas feridas. Sobre rochas que abriam novos cortes. Ao cair da noite, ele desabou de exaustão. Sem fogo, ele não tinha como fazer um. Sem abrigo. Apenas a noite fria de Dakota e os sons de predadores na escuridão. Mas foi aqui que o conhecimento de fronteira de Hugh Glass o salvou. Aquelas larvas em suas feridas. Ele as deixou lá. Ele sabia que elas estavam comendo a carne morta e apodrecida, impedindo que a infecção se espalhasse. Aquelas pequenas e nojentas larvas o mantinham vivo. Para beber, ele encontrou um pequeno riacho. Arrastou-se até ele. Bebeu até vomitar, e então bebeu de novo. Para comer, nada. Ainda não. Ele estava fraco demais, lento demais para caçar qualquer coisa. Dia após dia, ele rastejou. Suas mãos tornaram-se tocos sangrentos. Unhas arrancadas. Palmas das mãos retalhadas. Seu joelho bom inchou até o dobro do tamanho normal de tanto arrastar seu peso. Mas ele continuou se movendo. Sempre para o sul. Sempre em direção a Fort Kiowa. Então vieram as chuvas. Uma chuva fria de setembro que o encharcou até os ossos. Ele não tinha abrigo. Não tinha como se aquecer. Ele deitou na lama, tremendo tão violentamente que achou que seus dentes iriam quebrar. A hipotermia se instalou. Sua temperatura corporal caiu. Seu raciocínio ficou confuso. As alucinações começaram. Ele viu sua esposa Pawnee, morta anos antes. Ela falava com ele em sonhos, dizia para ele desistir, para descansar. Ele viu Fitzgerald e Bridger. Às vezes, imaginava perdoá-los. Na maioria das vezes, imaginava vingança. Essa raiva o manteve vivo. A necessidade ardente de olhar nos olhos daqueles homens e mostrar que ele havia sobrevivido. 6 dias após começar a rastejar, algo milagroso aconteceu. Ele encontrou um bezerro de bisão, recém-abatido por lobos. A alcateia já havia comido até se fartar e partido. Glass arrastou-se até a carcaça. Usando uma pedra afiada, cortou tiras de carne crua. Ele não conseguia mastigar bem, sua mandíbula estava danificada. Não conseguia engolir facilmente, sua garganta mal funcionava. Mas ele forçou a carne para baixo, engasgando e sufocando. Aquela carne crua de bisão foi a primeira comida que ele teve em quase uma semana. Provavelmente salvou sua vida. Pelos dias seguintes, ele ficou perto da carcaça, comendo até que ela apodrecesse. Usou o couro do bisão para fazer bandagens rudimentares para as mãos. Usou os ossos como ferramentas. Então, começou a rastejar novamente. Após 3 semanas rastejando, 3 semanas, sua perna havia cicatrizado o suficiente para ele tentar ficar de pé. A dor era indescritível. Osso moendo contra osso. Mas ele ficou de pé. Deu um passo. Depois outro. E desabou. Mas no dia seguinte, tentou de novo. E de novo. Logo, ele estava andando. Lentamente. Dolorosamente. Como um zumbi de um pesadelo. Mas andando. Ele improvisou uma muleta rudimentar com um galho de árvore. Envolveu suas feridas em folhas e lama. E caminhou para o sul. Encontrou cascavéis. Matou-as com pedras, comeu-as cruas.
Encontrou raízes e frutas que os Pawnee o ensinaram que eram seguras. Encontrou uma alcateia de lobos fazendo um abate, esperou que eles partissem e roubou a carne. Ele estava se tornando algo além do humano. Uma máquina de sobrevivência primitiva que se recusava a parar. Suas feridas fecharam lentamente. As larvas fizeram seu trabalho e depois caíram. O tecido cicatricial se formou, grosso e feio, mas funcional. Sua perna quebrada se consolidou em um ângulo torto, deixando-o com uma claudicação permanente. Sua garganta cicatrizou o suficiente para que ele pudesse emitir sons novamente. Ruídos roucos e horríveis, mas sons. 6 semanas após o ataque do urso. 6 semanas rastejando, caminhando e recusando-se a morrer. Hugh Glass cambaleou para dentro de Forte Kiowa. Essa é a conclusão épica de uma das maiores demonstrações de resiliência humana já registradas. Aqui está a tradução final para o português brasileiro. Os homens em Forte Kiowa acharam que estavam vendo um fantasma. Aquela coisa que entrou no forte não podia ser humana. Estava coberta de cicatrizes. Mancava. Mal conseguia falar. Parecia que tinha cavado seu caminho para fora do próprio inferno. Quando Glass finalmente os fez entender quem ele era, eles ficaram atonitos. Hugh Glass. Mas, você está morto. Fitzgerald e Bridger disseram que tinham enterrado você. A voz de Glass era pouco mais que um sussurro, danificada para sempre pelas mandíbulas do urso. Mas sua mensagem era clara. Onde eles estão? Ele descansou em Forte Kiowa por 2 semanas. Comeu comida de verdade. Deixou suas feridas fecharem completamente. Conseguiu um novo rifle, uma nova faca. Mas ele não ficou. Ele não podia. Não até encontrar os homens que o deixaram para morrer. Ele soube que Fitzgerald tinha ido para Fort Atkinson, 500 quilômetros rio abaixo. O jovem Bridger estava em Fort Henry, onde a expedição havia terminado. Glass escolheu Bridger primeiro. Estava mais perto. E algo em Glass, talvez uma lembrança de sua própria juventude, queria encarar o garoto primeiro. Quando Glass entrou em Fort Henry, Jim Bridger ficou branco como a neve. O jovem gaguejava, aterrorizado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sr. Glass, eu sinto muito. Fitzgerald disse que o senhor estava morrendo. Ele disse que os Arikara nos matariam. Sinto muito mesmo. Glass olhou para aquele rapaz apavorado. Viu a si mesmo naquela idade, jovem, estúpido, facilmente influenciável. E ele tomou uma decisão que o definiu mais do que a própria sobrevivência. Ele o perdoou. Você é apenas um garoto, disse Glass com sua voz rouca. Fitzgerald pensou por vocês dois. Mas Fitzgerald. Aquilo era diferente. Glass viajou aqueles 500 quilômetros até Fort Atkinson no auge do inverno. Nada o impediria de enfrentar aquele homem. Quando ele finalmente encontrou Fitzgerald, houve um problema. Fitzgerald havia se alistado no exército dos Estados Unidos. E matar um soldado americano era um crime punível com enforcamento. Glass ficou cara a cara com o homem que o havia roubado e deixado para morrer. Cada fibra do seu ser gritava por vingança. Mas Glass tinha sobrevivido a coisa demais para jogar tudo fora por vingança. Ele encarou Fitzgerald de perto. Garantiu que o covarde soubesse exatamente para quem estava olhando. Garantiu que Fitzgerald passasse o resto da vida sabendo que Hugh Glass havia se recusado a morrer. Então, Glass exigiu seu rifle de volta, aquele que Fitzgerald havia roubado. O exército obrigou Fitzgerald a devolvê-lo. E Hugh Glass foi embora. Epílogo. Então, o que aconteceu com Hugh Glass após sua sobrevivência lendária? Ele se aposentou. Viveu pacificamente. Escreveu um livro. Claro que não. Ele voltou direto para a natureza selvagem. Voltou a caçar. Voltou para a fronteira. Pelos 10 anos seguintes, ele percorreu o oeste americano. Ainda mancando. Ainda cheio de cicatrizes. Ainda o mesmo homem obstinado e impossível de matar. Em 1833, Hugh Glass foi morto por guerreiros Arikara no rio Yellowstone. Ele tinha 53 anos. Mas aqui está o detalhe. Ele não morreu pelos ferimentos do ataque do urso. Ele não morreu de infecção, exposição ou fome. Ele morreu de pé, na natureza, fazendo exatamente o que queria fazer. A lenda de Hugh Glass é mais do que apenas uma história de sobrevivência. É um testamento da recusa do espírito humano em desistir. 320 quilômetros. Rastejando pelo inferno. Quebrado, infectado, abandonado. E ele conseguiu. Não porque fosse o mais forte. Não porque fosse o mais sortudo. Mas porque ele simplesmente se recusou a morrer. Portanto,
Da próxima vez que você pensar que não consegue continuar, lembre-se de Hugh Glass. Lembre-se do homem que rastejou para fora da própria sepultura e caminhou 320 quilômetros apenas para provar que podia. Lembre-se de que, às vezes, a sobrevivência não tem a ver com força.